Olá, gente querida, graça e paz a todos. Eu desejo que estejam todos muito bem por aí. Por aqui, Pastor Daniel, começando agora mais um vídeo no canal Acima da Média. E é uma honra poder estar juntinho de vocês mais uma vez. Alguns dias atrás, nós abrimos o nosso grupo de WhatsApp para que os participantes do grupo pudessem mencionar temas diversos para os vídeos. Atendendo aos pedidos, aos poucos, nós vamos trazer aqui uma palavra sobre os principais temas mencionados naquela abertura. Bom, um dos pedidos mais frequentes foi sobre maldição hereditária, cura interior e libertação. Nós vamos precisar de um bom tempo para discorrer sobre todos estes temas. Mas nós vamos começar então com o tema maldição hereditária. Fique comigo nos próximos minutos, porque este será o tema da nossa conversa hoje. Vem comigo! Essa é uma questão muito frequente no meio cristão. Existe ou não maldição hereditária, afinal de contas? Bom, eu já preciso adiantar para você que o tema não é um tema tão simples, porque mesmo no meio cristão nós temos muita divergência de opinião sobre o assunto. Então eu vou expressar aqui a minha posição sobre este tema tão importante. Vem comigo aí nesta reflexão, então, que iniciamos agora. Vamos lá. Vamos dar uma afunilada na questão, porque a questão é bastante séria. E eu queria estreitar um pouquinho a conversa, colocando aqui uma pergunta. Um cristão já convertido pode estar sob maldição hereditária? Nós precisamos entender algumas coisas que são bastante importantes. Na Bíblia nós encontramos muitos textos, e um dos principais que falam de maldição é Deuteronômio capítulo 28. É o capítulo da bênção e da maldição. Ali nós temos uma palavra muito direta sobre esta questão. Na Bíblia nós precisamos entender que quem estabeleceu a maldição foi o próprio Deus. Um exemplo disso são as maldições consequentes da queda do homem. E a gente vê isso lá no começo do livro de Gênesis. Mas tem um texto muito especial no Novo Testamento que fala sobre este assunto. O texto de Gálatas capítulo 3, verso de 10 a 14. Jesus ali, o texto nos é dado e diz que Jesus nos libertou de toda a maldição. Versículo 10 diz assim: já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem pratica estas coisas, por elas viverá. Agora preste atenção no que diz o versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o texto então completa no verso 14, dizendo: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Esse é um dos principais textos que traz uma clareza muito especial para nós. Mas o assunto precisa ser um pouco mais explanado para a gente entender outras coisas. Bom, o que fica bem claro para nós é que em Jesus não há mais maldição. Mas observe, em Jesus, ou seja, quem de fato está em Cristo Jesus.
Aí alguns levantam uma questão bastante interessante. Mas pastor, eu já recebi Jesus como meu Salvador, mas parece que tem alguma coisa que acompanha a minha família. Bom, o que eu quero dizer é que isso pode ser fruto de pecado, de batalha espiritual, de qualquer outra coisa, mas não é fruto de maldição, porque Jesus ele quebrou todo o laço da maldição, do peso da maldição contra as nossas vidas. Uma coisa que eu particularmente defendo é que o recém-convertido, aquela pessoa que entrega a sua vida a Jesus, ele precisa passar por um profundo processo de introspecção, onde ele precisa renunciar todo o mal sobre a sua vida, quer seja sobre a sua família ou não. Em resumo, existe maldição hereditária familiar? Na minha concepção, sim. E isso se aplica a quem não está em Cristo Jesus. Observe, porque se Jesus passou a fazer parte da sua vida, logo ele quebrou toda a maldição, inclusive as maldições familiares. Um cristão pode estar sob maldição familiar? Não. Jesus já se fez maldito em seu lugar, e isso é o que basta. O que pode ocorrer é que um cristão pode estar sofrendo, como eu disse agora há pouco, por consequências do pecado. E aí é outra história. Então, o que fazer com as inclinações da nossa carne que nos impulsionam a cometer os mesmos erros dos nossos antepassados? Porque isso, consequentemente, vai gerar consequências. Como podemos nos livrar dessa influência? Bom, para começar a responder esta pergunta legítima, eu devo estabelecer que nós, seres humanos, nascemos mortos em nossos pecados. E pecados esses que nos afastaram do Senhor. E que o nosso coração está sempre somente inclinado para o mal. Somente pela intervenção soberana de Deus, nós somos regenerados e recebemos um coração novo. Em outras palavras, Deus nos faz nascer de novo. Então, queridos, quando o homem se arrepende dos seus pecados e abandona verdadeiramente os seus maus caminhos e se volta com toda a sua força aos pés de Jesus em obediência, ele está dando a evidência gloriosa do seu novo nascimento em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo João disse o seguinte para nós, preste atenção nesse texto: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. E o que é que isso significa para nós? Isso significa que quando uma pessoa nasce de novo, se arrepende de verdade e abandona os seus pecados, ele não mostrará um padrão de comportamento pecaminoso dos seus antepassados, quebrando assim ciclos muito importantes. O crente peca, é óbvio, mas não pratica o pecado como um estilo de vida ou de forma deliberada. A propósito, a gente vai tratar esse tema aqui também. É possível perder a salvação? Bom, com base nas palavras de João, nós concluímos que a prática aberta e permanente de uma vida pecaminosa, na maioria dos casos, é evidente que tal pessoa não nasceu de novo e que nunca se arrependeu dos seus pecados e que carece passar pelo crivo do arrependimento genuíno, que é uma parte tão especial que a salvação nos traz, a santificação,
a regeneração e lá no final da nossa jornada, a glorificação. Bom, queridos, eu finalizo aqui com as palavras do apóstolo Paulo, que nos diz o seguinte, preste atenção nestas palavras benditas. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos 6,12. Ou seja, não se deixem governar pelo pecado. Isso aqui é uma coisa que tem que ficar muito clara para nós. Nenhuma maldição há para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. No Senhor Jesus, nós somos muito mais que vencedores. Amém, gente querida? Bom, aquele pedido especial. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para receber as notificações. Um abração e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, gente querida.